Olá! Já parou para pensar como um país tão gigante e complexo como o Brasil tenta se entender? Hoje a gente vai embarcar numa viagem pela história da sociologia brasileira. E olha, é uma verdadeira saga, uma busca por respostas para aquela pergunta que, no fundo, todo mundo se faz. Pois é, essa é a grande questão, né? No fim das contas, a história da sociologia no Brasil é a própria crônica de um país tentando se decifrar. É sobre criar ferramentas para analisar nossas contradições, nossos desafios e, claro, nosso lugar no mundo. Uma busca que, vamos combinar, continua até hoje. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. A gente começa lá atrás, com a crise de identidade do país recém-nascido. Depois, vamos ver as primeiras ferramentas que os pensadores usaram. Daí, a gente mergulha no otimismo da modernização, enfrenta o baque da ditadura e termina vendo como a sociologia se reinventou no Brasil democrático. Tudo pronto? Então, vamos lá! Bom, nossa história começa num Brasil que tinha acabado de se tornar independente. Um país jovem, sabe? E que de cara já tinha umas perguntas gigantescas para responder, questões que iam definir todo o seu futuro. Pensa só na urgência disso. De um lado, como construir um Estado do zero. Do outro, o que afinal significava ser brasileiro? Foram essas duas perguntas que acenderam a faísca para as primeiras teorias sociais por aqui. E o mais interessante é que não éramos sociólogos de profissão, trancados em universidades. Eram pensadores, políticos, gente que estava ali, no calor do momento, tentando decifrar essa nova e complicadíssima realidade. E para entender os próprios problemas, o que esses primeiros pensadores fizeram? Eles importaram uma caixa de ferramentas intelectuais. Basicamente, eles olhavam para o Brasil, mas com lentes, com ideias que vinham lá da Europa. E o que a gente vê aqui nesse slide é uma transição fundamental. A sociologia, que era uma reflexão mais informal, mais solta, feita por esses pensadores sociais, começa a virar uma disciplina de verdade, a tal da sociologia de cátedra. Ela ganha um espaço formal nas universidades, nas escolas normais, foi uma virada de chave e tanto. E essas aqui eram as ferramentas da época. Ideias como o positivismo do Comte, aquela do ordem e progresso da nossa bandeira, sabe? Ou o evolucionismo do Spencer, que via a sociedade como um organismo vivo, elas deram o primeiro vocabulário para se discutir o Brasil. Naquele tempo, era o que tinha de mais moderno na ciência social. E esses debates aqui, bom, eles moldaram praticamente tudo. De um lado, uma briga política ferrenha entre projetos liberais e autoritários para dar forma ao Estado. E do outro, a grande e tensa questão da identidade nacional, que ficava dividida entre uma visão bem racista, que via a mistura de raças como um problema, e uma outra visão, mais relativista, que começava a ver algum valor nessa mistura cultural toda. Agora, vamos dar um salto para meados do século XX. E aqui, o clima era outro. Era um período de um otimismo enorme. Acreditava-se que a sociologia, agora mais científica, podia ser o guia do Brasil na sua jornada rumo à modernidade, ao desenvolvimento. A grande estrela da época era a teoria da modernização. Para entender fácil, pense nela como uma espécie de GPS para o desenvolvimento. A ideia era sair de um ponto A, que era o Brasil tradicional, rural, e chegar a um ponto B, o Brasil moderno e industrial. Um caminho que parecia reto, claro, e para muitos inelitável. E esse quadro aqui, olha, ele ilustra perfeitamente essa visão de dois Brasis. De um lado, o Brasil do campo, tradicional da comunidade. Do outro, o Brasil da cidade, industrial, moderno. O grande desafio na cabeça dos sociólogos daquele tempo era justamente entender como acelerar essa passagem de um lado para o outro. Só que essa história de otimismo, de um caminho reto para o futuro, ela foi interrompida de um jeito brutal. O golpe militar de 1964 não foi só uma crise política, foi um verdadeiro terremoto intelectual que abalou as bases da sociologia brasileira. De repente, aquela promessa de um desenvolvimento linear que levaria à democracia se quebrou. A realidade da ditadura obrigou todo mundo a repensar tudo. As teorias que tinham sido importadas pareciam simplesmente não explicar mais um país que, em vez de avançar, mergulhava de cabeça no autoritarismo. E essa citação do Guerreiro Ramos, ela é perfeita para a gente sentir o clima da época. Começou a surgir uma demanda muito forte por uma sociologia que fosse autenticamente brasileira, que não ficasse só repetindo teorias estrangeiras, mas que se tornasse uma ferramenta de luta, uma teoria militante para entender e transformar a nossa própria realidade. Então, o que a gente tem aqui é uma verdadeira batalha de ideias. De um lado, uma sociologia que ainda buscava aquela objetividade universal da ciência, muito inspirada em modelos americanos e europeus. Do outro,
uma sociologia mais engajada, que dizia: peraí, para entender o Brasil, a gente precisa focar na nossa posição única, na nossa dependência no cenário mundial. E isso não era uma briguinha acadêmica, não. Era uma disputa sobre qual era o papel da sociologia na transformação do país. E dentro desse debate todo, a teoria da dependência foi evoluindo. No começo, a visão era bem pessimista, sabe? A ideia era que a dependência era um beco sem saída, que levava sempre à estagnação e ao autoritarismo. Mas depois surgiu uma visão mais nova, muito associada ao Fernando Henrique Cardoso, que argumentava que sim, o desenvolvimento capitalista era possível mesmo sendo um país dependente e que a luta pela democracia não estava perdida. Chegamos então a uma nova fase, com o fim da ditadura e a redemocratização do país. A sociologia brasileira respira novos ares. O campo de estudo cresce e se diversifica de um jeito impressionante para tentar dar conta de uma sociedade que também se tornava muito mais plural e complexa. Olha só esse gráfico. Ele dá uma fotografia muito boa das ciências sociais no Brasil no começo dos anos 2000. A gente vê que a sociologia é o campo dominante, com mais da metade dos grupos de pesquisa. Isso mostra a força e o tamanho que ela ganhou nesse período democrático. E aqui está o pulo do gato dessa nova fase. A agenda da sociologia se abriu completamente. Temas que antes eram meio de lado, como gênero, meio ambiente, violência, direitos humanos, ganharam o centro do palco. E, claro, chegaram novas influências teóricas, como as de Bourdieu, Foucault, que trouxeram novas lentes para analisar a realidade tão complexa do nosso novo Brasil. E assim, a gente vê que a busca continua. A jornada da sociologia brasileira nos ensina que entender um país não é chegar a um destino final, mas sim estar num processo constante de fazer novas perguntas. E hoje, num Brasil que lida com desafios imensos como a desigualdade que não acaba, a polarização política, as crises ambientais, a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande teoria, a próxima grande questão que vai nos ajudar a decifrar o Brasil do século XXI?